Para a gente fazer um recrutamento de seleção poderoso, afastar ladrão, afastar mentiroso, a primeira etapa de 5 é anunciar muito. Ou seja, eu preciso fazer com que essa vaga de emprego apareça para muitas pessoas, por um motivo muito simples. Eu preciso em média de 100 currículos para achar um mosca branca, para achar um cara top. Né? Então eu preciso anunciar para 100 pessoas, para que umas 30 se candidatem, para que umas 20 passem pela primeira seleção de currículo, para que umas 10 venham para a entrevista, porque muitas faltam, inclusive na entrevista, para que eu tenha lá umas 4 ou 5 opções medianas para tirar uns 2 bons para escolher um, né? Ou 2, se eu puder contratar os 2. Ou seja, é 100 para 1. Em média, é 100 para 1. É como se fosse um funil de vendas. A gente tem que botar muita gente no topo do funil para escolher alguns lá embaixo, né? Exato. Essa é a primeira etapa. Mas como que eu faço isso de anúncio? Como... Eu boto em 2 sites, 3 sites? Como é que é o anúncio em massa, de fato? Legal. Quando eu penso em anúncio, você já cantou a bola, né? Dá para eu anunciar de graça em grupos de Facebook, dá para anunciar de graça em alguns sites, dá para eu anunciar na própria loja com cartaz, trabalhe conosco, com QR Code. Agora, eu também preciso colocar uma grana nisso. Né? Se eu sei que eu vou precisar atrair talentos para a renovação do meu quadro e para fazer minha loja crescer, eu preciso botar dinheiro nisso. Aqui na empresa tem uma verba mensal de anúncio. Anúncio aonde? Anúncio em LinkedIn, que tem um custo, anúncio em Facebook e Instagram. E esse anúncio leva para onde? Leva para um formulário onde o candidato vai preencher. Aí já é um filtro. Ah, coitado, o cara não consegue preencher um formulário. Meu amigo, o cara que não consegue preencher um formulário do Google, que é super simples e intuitivo, você acha que ele vai conseguir mexer no sistema de venda da sua loja? É importante também que esse anúncio venda a empresa. Bingo. Poxa, esse anúncio tem que vender a empresa. Você está vendendo, se você está divulgando uma vaga de venda, você pode botar lá, olha, salários de até 4 mil. Exato. Pô, benefícios. Quanto que o teu vendedor pode ganhar se ele fizer uma meta, se ele atingir... Não que é que contrata-se. Não, esquece o contrata-se. Tem que assim, vender a tua empresa ali. Você é apaixonado por vendas e deseja crescer na carreira, ganhando até 10 mil reais por mês, mais benefícios assim acessado, nossa empresa está crescendo e buscando talentos. Você tem que vender a empresa igual você vende para um cliente quando você faz um anúncio. Bem lembrado. Então, eu tenho anúncios impulsionados pagos, que quando a pessoa clica no anúncio, vai para um formulário do Google, vai para uma página onde ela vai preencher os dados dela e onde ela vai ter que explicar algumas coisas. Olha, fale sobre sua experiência, conte por que você está interessado na vaga, por que você é a pessoa certa para a vaga, né? Liste aqui as suas últimas experiências e o telefone. Por quê? Porque eu vou ligar pro chefe antigo, cara. Você sabe que esse cara te roubou? Esse funcionário te roubou, sabe por quê? Porque o seu sistema de contratação foi preguiçoso e mal feito. Porque ladrão não se torna ladrão da noite pro dia. Ele já veio ladrão para sua empresa. Só que você não ligou na empresa anterior. Você não checou os antecedentes. Você não verificou se a pessoa realmente estava mentindo ou falando a verdade. Bastava uma ligação para o emprego anterior para você descobrir que aquela pessoa não era flor que se cheire. Mas você não fez isso. Por quê? Porque você não tem um processo de seleção. E nós estamos falando aqui de processo. Então, beleza. O cara veio do anúncio, ele vai cair numa página. Essa página já vai afastar uma boa parte dos preguiçosos. Sabe por quê? Porque ali ele tem que escrever um monte. Você tem que dar uma canseira. Processo seletivo, anota uma coisa. Processo seletivo é feito para o candidato desistir. Processo seletivo é feito para o candidato desistir em que sentido? Tem que ser tão complicado, tem que ter tantas fases que você vai cansar aquele povo que é preguiçoso. Por isso que você tem que ter um anúncio chamativo, você tem que divulgar bem a vaga, você tem que vender, no início você vende para ele, depois você vai tirando os ruins do processo e tem que divulgar para muita gente. Segundo ponto, Dino. Um outro ponto também, tem sites de recrutamento, né? Tem vários sites, InfoJobs, enfim, tem vários sites aí que você paga uma parcela, se você tiver um volume maior, ou você paga por contratação. Enfim, tem algumas formas a mais também de divulgar essas vagas. Perfeito. Aí, beleza. Eu tô com vários currículos à mão, os currículos bons. Qual é a segunda etapa? Vamos lá. Qual a segunda etapa? Desafios. Posso falar aqui? Claro, deve. Então, eu vou explicar sobre desafios. Lembrando, como o Dino falou, processo de filtro. A gente quer tirar os ruins. Então, eu posso fazer um desafio... Pode ser um desafio mais genérico. Eu recomendo um desafio bem genérico nesse início aqui. O que é um desafio genérico? Você pode... É um desafio de vendas, né? Pô, me manda um vídeo aqui seu. Agora você vai falar, olha, legal, recebi aqui o seu currículo, quero te parabenizar, porque você já foi um dos 20 selecionados para a próxima etapa. Pô, você já está
o cara já vai se sentir bem. Opa, caramba, meu, já fui selecionado. Nossa, a gente recebeu 200 candidatos e você foi um dos 20 que se candidataram. E a gente vai para a segunda etapa do processo, tudo bem? Inclusive, agora eu quero que você faça um desafio. Como é que vai funcionar? Você tem 2 dias, 3 dias para você me enviar um vídeo seu falando... se apresentando, um vídeo de 2 minutos, 1 minuto, sei lá, se apresentando e contando por que eu deveria contratar você. É um exemplo de desafio. Pode ser um desafio em texto, pode ser um desafio... Mas algo mais genérico que você expanda desde o vendedor até o atendente, até o cara do estoque, até o supervisor, um desafio mais genérico, sabe? E com prazo. O que você vai medir aí? Você vai ver se ele está comprometido em entregar no prazo. Você vai ver se ele vai fazer mais do que você pediu ou só o básico. Boa. Então você já mede o comprometimento, vê se ele vai fazer no prazo e se ele de fato vai entregar um resultado bom. Depois você analisa se aquele resultado é bom. Cara, esse cara tem uma desenvoltura, ele falou bem, ele não tem vergonha. Sabe, se você vai contratar às vezes um social media, enfim, vendedor principalmente, você consegue medir a desenvoltura dele no vídeo. Então é um desafio bem interessante. Ah, mas aqui pro meu setor eu acho que eles não vão fazer e tudo mais. Talvez se for um peão de fábrica... Indústria, o cara não vai fazer um vídeo. A gente tá falando do varejo aqui. Exatamente. A gente tá falando de vendedor. Vendedor é o cara que vai ter que ter uma comunicação. Se o cara não conseguir fazer um vídeo rápido, me desculpa, já não serve para ser vendedor. E outra coisa, dentro dessa etapa aí, tem que ter várias entrevistas. Porque além do desafio, depois vai para mais uma entrevista. Vai para mais uma. Ou seja, você tem que criar uma sequência de entrevistas e contratar tem que ser uma coisa muito trabalhosa, tanto para a empresa como para o candidato. E aí uma coisa interessante é fazer em horários em que a pessoa vai trabalhar. Então, se por exemplo, eu tenho uma loja de shopping e essa loja abre domingo à tarde, tem que fazer entrevista domingo à tarde. Tem que fazer entrevista segunda, 9 horas da noite. Porque aí você vê se o candidato realmente está disponível e comprometido. Se o cara já falta na entrevista domingo à tarde, show de bola, graças a Deus, obrigado. Porque esse cara, se você botasse ele pra dentro, no primeiro final de semana de trabalho ele ia matar a avó, no segundo ele ia ficar com caganeira, no terceiro ele ia dar uma desculpa pra ele nunca trabalhar naqueles horários, tá? Então a própria entrevista já é um desafio, né? Com certeza. Bom, Leandro, e o terceiro, Só pra você entender, aqui você já vai... Na primeira etapa você já descarta um monte de gente. Nessa segunda etapa é possível que você descarte mais 80%, tá? É verdade. Não se assuste se de 100 pessoas que escreveram o formulário, 80, 90 não enviaram vídeo. Isso é normal. O ser humano é assim. E muitas vezes, o mais louco disso é que dessas pessoas que não enviaram, muitas delas estão desempregadas e elas não enviaram o desafio. Dá até um nojo, assim, mas enfim. Não, mas eu acho até ótimo, que daí a pessoa já nem entra. Leandro, o próximo passo é um teste prático da função. Ou seja, eu preciso entender qual é um tipo de problema complexo que aquela função tem. Eu estou contratando um gerente de loja. O gerente de loja vai lidar com alguns problemas complexos. Exemplo, o meu funcionário aqui principal de vendas é véspera de mães, o principal funcionário de vendas aqui que carrega a maior parte da meta da venda está doente, uma outra pessoa da equipe aqui está em conflito com 2 funcionários aqui, a minha loja teve uma questão de falta de energia. Cara, você cria o caos, que é a vida real, né? Vida real. Sim. Aí você cria uma situação e fala, cara, como é que você resolve? Como é que você resolve isso? Você dá por escrito ali para o funcionário responder, né? Isso é literalmente um teste prático da função. Ou você traz a pessoa para dentro, um gerente, traz o gerente para dentro, dá um monte de número para ele e fala, interprete esses números e trace um plano de ação de desenvolvimento dessa equipe. Ou seja, você tem que verificar se ele sabe fazer aquilo que ele está se propondo a fazer. Ou se você vai ter que ensinar do zero a pessoa. Aí, na minha opinião, você não vai contratar um gerente para ensinar ele, você contrata um estagiário para ensinar. Gerente não, gerente você traz para ele te ensinar, traz para ele trazer um conhecimento. Mesma coisa vendedor, você vai melhorar as competências de negociação dele, mas você não vai ensinar o cara a ser vendedor. Então você dá um teste prático para ele provar na prática que ele sabe fazer. Se ele passar, aí, Leandro... A gente já falou 4 estratégias, né? Exatamente. Anúncio em massa, desafios, várias entrevistas. Se você tiver mais funcionário, você pode fazer entrevista com o gerente, o supervisor, depois um RH, talvez, o supervisor, depois chega em você. Aqui a gente faz mais ou menos 3 entrevistas. O RH, depois o coordenador do setor e depois, por último, passa por mim ou pelo Dino. Que na função do dono, a entrevista com o dono é uma entrevista mais de cultura.
A entrevista com o dono é para verificar se a pessoa tem os elementos culturais, se ela vai se inserir bem na cultura da empresa. Ou se é uma pessoa que você sabe que se botar no meio do teu time, ela vai fazer um strike, porque ela é muito diferentona, porque ela é muito revoltada, porque ela não combina com a tua cultura, né? E é uma entrevista que eu falo menos e escuto mais. Boa. Lembrando que a entrevista não é pra gente fazer amizade com a pessoa. A entrevista, ela só tem um propósito. O que esse cara vai me falar que eu vou descartar ele? Tu tem que pensar assim, o propósito é, eu quero tirar esse cara da minha lista, eu não quero contratar ele. É meio que assim, eu quero provar que esse cara não é bom pra mim. Então eu fico procurando coisas pra ele. Né? Eu fico procurando o defeito dele. Será que ele... Pô, eu quero procurar o defeito no comportamento dele aqui, lá com o outro, enfim, em situações difíceis, se ele gosta de errar, se ele não gosta, como é que ele reage com algumas coisas que eu faço. Então eu fico caçando o defeito. Qual é o quinto passo? Bom, o quinto passo é lembrar que nos primeiros dias a pessoa já dá o sinal. É você ficar muito atento. Acredite nos sinais que as pessoas dão. Às vezes a pessoa já está te dando sinal que ela é indisciplinada, que ela não serve para a função. Aí você pensa assim, puta, mas foi tão difícil contratar. Eu vou dar mais uma chance. Não dê. Não dê. Porque a pessoa não vai mudar. Você não vai mudar ninguém, não. Você não muda caráter. Você não muda cultura. Você não muda comportamentos. Muito difícil mudar. Ah, mas essa pessoa é muito boa. Será que ela é muito boa mesmo? Ou você acha que está com preguiça de recomeçar o processo seletivo? Né? Então, assim, lembrar, Leandro, que os 3 meses de experiência, a pessoa não está contratada. Isso é bem lembrado, Gino. 3 meses de experiência é experiência. A pessoa só vai ser contratada depois que ela passar por 3 meses de experiência. E já na primeira semana a pessoa ruim se entrega. Na primeira semana a pessoa começa a fazer fofoca, já começa a conspirar, já começa a reclamar. Acredite no que as pessoas estão falando. Gino, tem lojista que vai pensar o seguinte, mas eles não vão fazer o desafio, mas é muito trabalhoso, é um processo muito burocrático. E eu entendo que você pensa isso. Eu também no início pensava, é um processo muito grande. Mas veja bem, existem milhões de brasileiros, 2, 3 milhões que pagam para fazer uma prova de concurso de INSS, de Banco do Brasil. Pagam, gastam dinheiro, não estudam, vão lá fazer a prova para ganhar um salário de 3, 4, 5 mil reais. Porque eles enxergam um benefício ali, então você tem que fazer eles enxergar o benefício na sua vaga. A partir do momento que você faz eles enxergar um vendedor que pode ganhar 4, 5 mil, ele enxergou o benefício. Claro. Por que ele não vai fazer um processo que nem tem que pagar nada? Então, ou seja, esse trabalho a mais de fazer um processo seletivo é também para atrair pessoas melhores, né? Porque o cara vê e pensa, caramba, se é tão difícil entrar nessa empresa, porque essa empresa é boa. Não é essa a mentalidade dos vestibulares, né? Você fala, cara, o vestibular mais difícil é o melhor. Né? E realmente a empresa mais difícil de entrar vai também ser a melhor. Exatamente, veja só o processo de trainee, por exemplo, né? Quando eu fiz contabilidade, tinha as empresas um pouco maiores que elas faziam o processo de trainee. Veja bem, até o McDonald's faz processo de trainee para contratar um líder ali do pessoal do atendimento. Não é um salário absurdo, não é um cargo alto, mas eles fazem um processo de trainee, porque só o nome trainee já glamoriza aquilo ali um pouco mais. As pessoas boas gostam de desafios. Pessoas boas gostam de desafios. E se você achar a pessoa certa, ela vai topar esse desafio que você fizer e vai ser muito bom. Você vai trazer pessoas boas, pode ter certeza.